pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Meu nome é Alessandro Basílio e hoje a gente está aqui com mais um vídeo para o canal EasyWeb. Imagina o seguinte cenário: você está trabalhando em uma planilha e o seu mouse do nada para de funcionar. Ou então você está participando de um processo seletivo, chega na hora do teste prático, e você tem que trabalhar com a planilha do Excel sem utilizar o mouse. E aí? O que você vai fazer? Você vai conseguir essa vaga? Então, com a dica de hoje, tomara que você consiga. Tá? Hoje a gente vai falar de atalhos do teclado. Isso é muito interessante para poder aumentar a produtividade, aumentar o seu rendimento. Porque assim você não precisa parar para poder pegar no mouse e executar a tarefa. Você pode já executá-la pelo teclado mesmo. Tá? Então vamos lá. O primeiro atalho é para poder abrir um arquivo já existente. Você faz isso com a combinação Ctrl A. Ele abre aqui a caixa de diálogo para você selecionar onde está esse arquivo. Vou abrir aqui esse exemplo. Abrir. Abriu o nosso arquivo exemplo. Agora vamos fechar ele, que ele era só de exemplo mesmo, tá? Para você abrir um novo arquivo, um arquivo em branco, tá? O atalho é Ctrl O. Ctrl letra O, ele abre aqui um novo arquivo para você começar a trabalhar, certo? Também vou fechá-lo porque a gente não vai utilizar. Para salvar, Ctrl B. Você faz alterações que você precisa fazer, pressiona Ctrl B e ele salva o seu arquivo. Ah, mas eu quero salvar como? Sem problema nenhum. F12. Ele vai abrir aqui a caixinha de diálogo para você colocar o nome do arquivo. Você pode manter o mesmo ou renomeá-lo ou colocar uma extensão adicional, sei lá, traço novo, tá? E salvar. Que ele vai salvar como? Ele vai ter as duas versões. Ele vai ter a tua versão original e a versão que você alterou. Só que eu vou cancelar aqui e não vou salvar. O próximo atalho que eu vou falar, que já são nossos conhecidos, que é o de copiar, recortar e colar. Então, vamos supor, aqui, ó, quero copiar essa informação. Ctrl C, seleciono para onde ela vai, Ctrl V, colei, certo? Agora eu quero recortar. Para recortar, Ctrl X, seleciono para onde ela vai, Ctrl V. Certo? Então, copiar, Ctrl C, recortar, Ctrl X e colar, Ctrl V. Deixa eu voltar com isso para cá. Essa aqui eu vou apagar. Agora, você pode também desfazer. Eu apaguei a informação que estava aqui. Ah, não era para apagar. Então, Ctrl Z, você desfaz, certo? Olha lá, ele voltou com a informação. Ah, não, era para apagar mesmo. Ok. Ctrl Y. Ele refaz a ação de apagar, certo? Ctrl Z desfaz, Ctrl Y refaz. Ah, eu quero imprimir essa planilha. Ctrl P. Só aguardar aqui para ele poder abrir a caixinha da impressão. Abriu. Então aqui você seleciona qual impressora que você quer, o intervalo de impressão, se é tudo ou se é só algumas páginas, a quantidade de cópias que você quer e tudo mais. Tá? Aqui já são configurações da impressão mesmo, eu não vou entrar nesses detalhes aqui agora. Tá? Então vou cancelar isso daqui. Ah, eu quero selecionar. Para selecionar, quero selecionar toda a minha planilha. Aqui tem um detalhe muito interessante. Se você estiver com uma célula vazia marcada e você pressionar a tecla Ctrl T, ele vai selecionar toda a sua planilha. Ele vai selecionar de cara as células vazias e as células que contêm informação. Agora, se você estiver com uma célula que contém informação marcada e pressionar Ctrl T, inicialmente ele vai selecionar somente onde tem informação, ou seja, só a nossa tabela aqui de funcionários propriamente dita.
Mas se você pressionar Ctrl T novamente, ele vai selecionar toda a planilha, independente da célula conter informação ou não. Então, para selecionar tudo, Ctrl T. Vamos supor que, quer ver aqui, ó, por exemplo, escrever errado, teste de Excel, teste de Excel, ok? Eu quero editar essa informação, não quero que seja teste de Excel, quero que seja novo teste de Excel, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou selecionar a célula, eu pressiono a tecla F2, tecla F2. Quando eu faço isso, eu habilito essa célula para edição, tá? Então, novo teste de Excel. Então, para eu editar uma célula sem precisar clicar nela duas vezes, você pode clicar nela duas vezes e você pode editar o campo que você quer, ou você simplesmente seleciona ela e F2, certo? Opa. F2 e você faz a edição necessária. Agora, vamos fazer aqui uma coisa bem legal. Ó. Eu quero colocar vou apagar aqui. Eu quero destacar esse campo funcionário. Quero colocar ele em negrito. Dá para fazer isso pelo teclado? Sim, dá para fazer pelo teclado. Ctrl N. Ele colocou a minha informação ali em negrito. A gênero eu quero colocar em itálico. Ctrl I. Certo? E idade eu quero sublinhar idade. Ctrl S. Perceba que, ó, somente pelo teclado eu coloquei a formatação que está aqui em cima. Olha só, vamos supor que eu quisesse fazer aqui, ó, na Margarida. A Margarida vai ficar em negrito. Eu tenho que vir com o mouse aqui em cima. O setor financeiro nesse aqui vai ficar sublinhado. Eu tenho que vir aqui em cima. Olha o trabalho que dá de eu ter que movimentar o mouse aqui e voltar. Para uma ou duas células, informações que você precisa colocar isso, talvez não dê diferença. Mas só quando você tem uma planilha grande que você precisa estar trabalhando e formatando ela constantemente, você ficar fazendo isso é um porre, né? Então, você consegue fazer por aqui. Ó, Ctrl I. Tudo bem? Então, vamos desfazer todas essas alterações que a gente fez. Lembrando que para desfazer, Ctrl Z, tá? Pronto, voltou tudo para o original. Agora, tem uma coisa que é muito legal que você consegue, como vocês já perceberam, eu estou movimentando aqui dentro da minha planilha sem utilizar o teclado. Estou movimentando entre as células sem utilizar o teclado. Eu faço isso pelas setas. As setas me permitem fazer essa movimentação. Para cima, para a direita, para baixo, para a esquerda. Tá? Vamos supor que eu estou aqui na minha primeira célula, na A1, eu quero ir para a última célula dessa planilha, dessa tabela que a gente tem montada aqui. Como é que eu faço isso? Ctrl seta para baixo. Ele lançou a minha seleção para a última célula da nossa tabela. Se eu pressionar novamente Ctrl e seta para baixo, ele vai selecionar a última célula do Excel, tá? Então, vamos subir aqui. Pressionei para cima, colocou no Carlos e novamente para cima, viu? Seta para baixo, ele joga para mim a última, seta para cima, ele joga, perdão, seta não, Ctrl e seta para baixo, ele joga para a minha última célula, Ctrl seta para cima, ele joga para a minha primeira célula. Eu também posso fazer isso lateralmente, ou seja, para a direita e para a esquerda. Ctrl seta para a direita, Ctrl seta para a esquerda. Ok? Então essa foi a parte de navegação. Agora vamos ver aqui, ó, seleção. Eu posso selecionar uma célula ou um grupo de células também pelo teclado. Vamos supor que eu queira selecionar da linha 2 até a linha 10. Então eu posso fazer aqui, ó, seguro a tecla Shift e pressiono a seta para baixo até chegar na linha que eu desejo. E a mesma situação. Não, eu não quero até 10, quero até 9, sem problema. Pressiono a tecla Shift e para cima. Shift para cima.
Eu quero selecionar até a coluna C. Shift, seta para direita até a coluna C. Não, pensando bem, não é até a C, é até a coluna B. Segura Shift, seta para esquerda até a coluna que você deseja, que nesse nosso caso aqui foi a coluna B. Tá? Utilizando o Shift e a seta, você faz a seleção sequencialmente. Eu não consigo pular para uma outra célula. Vamos supor que eu não quisesse selecionar a linha 12, a célula B12. Dessa forma que eu estou fazendo, não tem como, mas você consegue utilizar a combinação da tecla Ctrl e o mouse. Agora a gente vai utilizar o mouse para esse exemplo. Então, vamos supor que aqui, na coluna gênero, eu quero selecionar até a linha 11 todo mundo que estiver com gênero feminino. Então, vamos lá. Ó. Clico no primeiro, aqui achei o meu feminino, seguro a tecla Ctrl e clico no segundo. Ó. Feminino, 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 feminino e feminino. Selecionei todos. Vamos supor que eu quisesse fazer essa seleção para poder modificar a cor de preenchimento. Certo? Olha lá. Todos que eu selecionei, somente os femininos dentro desse intervalo, pela combinação Ctrl e o clique do mouse. Lembrando que o clique do mouse é com o botão esquerdo. Clique simples, tá ok? Deixa eu fazer isso aqui. Pronto, voltou para o normal. Eu posso também, utilizando a combinação do teclado, selecionar toda essa minha tabela aqui, desde aqui da A1 até a G31. Como que eu faço isso? Ctrl, Shift, seta para a direita, continuo pressionando Ctrl, Shift, seta para baixo. Olha lá, ele selecionou toda a nossa coluna. Isso aqui é bem interessante, você consegue fazer ganhar bastante tempo aí no seu dia a dia utilizando essa combinação. Tá? Também um outro atalho do teclado, que você pode navegar entre as abas aqui do Excel sem precisar clicar nelas. Dá para fazer isso, você consegue modificar de aba sem clicar. Eu estou clicando aqui agora só para exemplificar, mas vamos lá. Ó. Para eu fazer isso, eu vou utilizar a combinação Ctrl e a tecla Page Down. Quando eu faço isso, ele muda para a aba seguinte, que no caso aqui a nossa aba está nomeada com Plan 2. Tá? Se eu fizer novamente Ctrl Page Down, ele vai mudar para a seguinte, que no nosso caso aqui é a Plan 3. Eu consigo voltar? Sim, também consegue. Ctrl Page Up. Ele voltou. Ctrl Page Up. Voltou para a nossa planilha inicial, que é a que a gente está trabalhando aqui nessa sequência de videodicas. Certo? Então, só para fazer um resumo do que a gente falou aqui hoje, Ctrl A, abrir arquivo, Ctrl O, novo arquivo, Ctrl B, salvar, F12, salvar como, Ctrl C, copiar, Ctrl X, recortar, Ctrl V, colar, Ctrl Z, desfazer, Ctrl Y, refazer, Ctrl P, imprimir, Ctrl T, selecionar tudo, F2, editar célula, Ctrl N, colocar a informação em negrito, Ctrl I, colocar em itálico, Ctrl S, sublinhado, a navegação pelas setas, selecionar com Ctrl Shift e seta e mudar de aba com Ctrl Page Down e Ctrl Page Up, certo? Então, eu espero que essas dicas de hoje tenham ajudado vocês, que possam ajudar cada vez mais, tá? Eu gostaria também de agradecer a todos os inscritos do canal, agradecer pelas visualizações que tiveram na nossa estreia de vídeo na semana passada, e é justamente isso que me inspira a continuar fazendo esse trabalho para poder ajudar cada vez mais vocês, tá certo? Somente o compartilhamento de informação é capaz de gerar conhecimento. Então, fiquem na paz, um forte abraço para todos.